Amém, Senhor. Pai, nós te damos toda a honra, glória e louvor. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer porque nós fomos escolhidos para estarmos aqui nesse lugar. Nós somos tão falhos, nós somos tão pequeninos. Muitas vezes queremos fazer tudo certo para Ti e acabamos fazendo errado. Mas mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor nos chama para viver uma vida sobrenatural contigo. E nós queremos te agradecer por isso. E nós queremos aqui nessa noite agora te entregar o nosso coração, te dar total liberdade para que o Senhor possa trabalhar em nós. Nós precisamos e queremos ouvir a Tua palavra. Nós precisamos e queremos receber da Tua vida sobre nós. Então, que o Senhor tenha total liberdade para agir aqui nesse lugar sobre a nossa vida e através da nossa vida. Que nós possamos aqui nessa noite, Senhor, não sair da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui transformados. Que possamos sair daqui vivificados. Eu sei que há pessoas que estão aqui, Senhor, que estão se sentindo mal, se sentindo distante, passando pelas suas lutas, pelas suas provas. Mas eu te peço, Espírito Santo, mostra a ela que ela não está sozinha aqui nessa noite. Mostra que o Teu amor tem cuidado dela a cada momento, a cada instante. Mostra que o Seu amor tem levado ela a lugares mais altos. E que nós juntos possamos entender e compreender a Sua voz, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos ser tocados por Ti, porque tudo aquilo que o Senhor toca nunca mais é o mesmo. E nós queremos ser transformados aqui. Nós queremos ter o entendimento sobrenatural da Tua palavra. Nós queremos que não sejam apenas palavras, mas sejam as Tuas palavras para a nossa vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade aqui, Senhor. Fica à vontade aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Vamos. Amém. Gente, eu queria que vocês abrissem aí Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Está escrito assim, vamos lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a apropriação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Gente, qual é a grande luta do ser humano? A grande luta do ser humano é se descobrir, conhecer quem você é, conhecer para o que você foi feito, qual o propósito da sua vida, por que você está aqui? E a grande questão é que muitas vezes nós passamos a vida inteira, sabe que a vida inteira, procurando respostas sem encontrá-las, procurando entender sem realmente conseguir enxergar o básico.
Muitas vezes você vê as pessoas tentando passar algo que realmente ela não está vivendo. E isso muito por falta do quê? Por não entender o que tem aqui dentro, por não compreender quem ela é. E para que a gente possa responder sobre isso, quem nós somos, nós precisamos compreender por que nós fomos criados, por que nós por que nós vivemos todas essas coisas na vida. O porquê que nós precisamos fazer algumas perguntas para que nós possamos compreender realmente quem nós somos. E para isso é necessário a gente voltar lá atrás, sabe? Quando Deus criou o homem, quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Já parou para pensar o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Deus nos chamou para sermos a sua imagem e semelhança. Só que por causa do inimigo, por causa da falha humana, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva, a serpente, enfim. Quando eles desrespeitaram a Deus, quando eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos em outras coisas, eles pecaram e acabou-se o quê? Nós fomos afastados de Deus, nós fomos destituídos da comunhão com Deus, e por causa disso, tudo mudou. A sua essência, ela foi transformada. Quando você nasceu, quando todos nós que nascemos, existe um propósito para a nossa vida. Mas por causa desse pecado que foi feito, que foi colocado lá atrás, esse gene que está em nós, o gene do pecado, por causa disso, nós somos modificados. É mais ou menos assim, imagina, tá? Que esse telefone aqui, ele tem um propósito, correto? E vem alguém aqui e muda todo ele para de funcionar, ou ele funciona da forma que não deveria funcionar. E acaba que muitas vezes, algumas vezes ele cumpre o propósito, às vezes mais ou menos, sabe? Mas muitas vezes não funciona. Então, muitas vezes é assim que acontece com a gente. Deus tem os propósitos para a nossa vida, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, através da nossa vida. Ele nos chamou para sermos a sua imagem e semelhança, mas nós fomos transformados, nós fomos modificados, e por causa disso, nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Está dando para compreender? Por quê? Porque o pecado entrou no mundo de tal forma que nos modificou. Então, como nós podemos consertar isso? Como nós podemos restaurar aquilo que foi perdido? Porque, vamos ser sinceros, se nós fomos modificados, então a nossa essência foi modificada também. Então, por isso que muitas vezes nós ficamos fazendo perguntas. Perguntas sobre quem nós somos. Pergunta por causa das coisas que nós estamos vivendo. Perguntas que bagunçam a nossa vida. Por quê? Essas perguntas, elas são consequência de algo que foi transformado e perdeu sua essência. Está dando para entender, gente? Então, como nós podemos restaurar aquilo que foi perdido? Por exemplo, quando nós temos a nossa amizade, como temos uma grande amizade e a gente fica muito tempo longe, distante, como você restaura essa amizade? Ficando perto, se conectando com a pessoa. Comunhão é a palavra, sabe? E o que acontece? Quando para Deus, o que é necessário para que nós possamos restaurar essa essência, restaurar
restaurar a nossa visão do que nós deveríamos ser. É tendo comunhão com aquele que nos criou. Vocês estão compreendendo? Se nós tivermos comunhão com aquele que nos criou, nós vamos fazer o quê? Nós aos poucos seremos restaurados, sabe? Aos poucos nós receberemos a vida dele. Aos poucos nós seremos tocados. E de pouco em pouco. Fala assim, pouco a pouco. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, pouco a pouco. Às vezes as pessoas querem ir do 8 a 80 rápido, né? Não, é pouco a pouco. Pouco a pouco nós vamos sendo transformados. E nós vamos voltando à essência original. Sabe? Mas o que é comunhão? Eu peguei uns sinônimos aqui de comunhão. Isso pelo pai dos burros. Antigamente era o Aurélio, né? Que é da época do Aurélio aqui? Quem nem sabe do que eu estou falando? Tem a galera que nem sabe do que eu estou falando. Me enrola não, mano. Quais são os sinônimos, por exemplo, de comunhão? É acordo, compatibilidade, combinação, concordância, convergência. Comunhão, então, é estar conectado. Conectado com Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, nós somos restaurados. Nós somos avivados. Nós vamos restaurando aquilo, a nossa essência. É por isso que muitas vezes, quando a gente está meio afastado de Deus, nós começamos a sentir aquele vazio. Por que nós sentimos o vazio? Porque toda esse vazio, essa essência, ela começa a se esvair. A gente vai perdendo a essência novamente. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos a essência dele, a vida dele. Quando nós nos afastamos dele, nós começamos a perder tudo isso de novo, sabe? Então, é muito importante a gente compreender sobre isso. E o que nos afastou de Deus? O que nos afastou de Deus? O pecado. O pecado. O pecado, ele nos separou de Deus. O pecado, ele nos fez um mal que, para que ele pudesse ser restaurado, Deus teve que fazer algo anormal, algo fora do normal. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O que é o pecado? O pecado é quando nós fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mais ou menos para a gente compreender. Já viu, por exemplo, quando um filho desobedece a sua mãe? É mais ou menos isso, né? Deus dá o caminho, a ordem, ele mostra, você deve ir por aqui, você deve fazer isso aqui. Mas você, não, eu vou fazer isso aqui, ponto. Eu vou para lá e ponto. Às vezes a gente faz até sem perceber, gente, é normal. Sabe, porque nós estamos distorcidos. Porém, não deixa de ser pecado, sabe? Então, o que o pecado faz? Ele nos separa de Deus. Primeira coisa que ele faz, ele nos separa de Deus. Ele distorce quem nós somos, ele distorce a imagem de Deus em nós. E ele nos causa uma cegueira espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aquele que você perde a sua salvação porque você está pecando? Quem acha que sim? Quem acha que não? Tem gente que ficou na dúvida, né? Não, nós não perdemos a nossa salvação, e depois eu vou explicar mais sobre isso. Nós não perdemos a nossa salvação porque nós estamos pecando. Mas nós vamos perdendo coisas importantes em nós. Nós vamos ficando muitas vezes cegos espiritualmente. Nós vamos ficando muitas vezes, deixamos de compreender os caminhos que Deus está nos mostrando. Nós vamos deixando de enxergar a vontade de Deus. E por causa disso, nós deixamos de viver coisas sobrenaturais do Pai. Sabe?
O pecado, ele separa. O pecado, ele nos afasta. Nós temos uma visão muito clara, uma visão que Deus deu ao nosso bispo sobre o pecado, sabe? Eu queria que vocês abrissem aí. Não vamos abrir não, isso aqui é só para... Se você abrir Lucas 19, depois a gente lê sobre isso, ele fala sobre... Jesus veio para quê? Para restaurar aquilo que se havia perdido. Deus olhou lá de cima e falou: olha, eles estão distantes demais de mim, eles são tudo que eu tenho de melhor, eles são a melhor coisa que eu fiz a minha imagem e semelhança, porém eles estão distantes. Eu preciso fazer alguma coisa que traga-os de volta para mim, para que possa ser restaurada a comunhão. Então o que ele fez? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que ele pudesse vir à terra como homem, e para que ele pudesse morrer por nós, para que através do sangue de Jesus, nós pudéssemos ser lavados, e nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Por causa do sangue de Jesus, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele cobre o nosso pecado, esconde o nosso pecado de Deus. Então quando Deus olha lá de cima, ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Você está compreendendo? Então, para a gente deixar aqui bem claro, tá? Existe o pecado que separa de Deus, correto? Jesus veio para que pudesse restaurar essa comunhão. Então, através do sangue de Jesus, nós somos lavados e remidos. E através do sangue de Jesus, nós podemos ter total acesso, nós podemos ter comunhão com Deus. E com isso, a nossa essência ela vai sendo restaurada. A nossa essência ela vai sendo transformada. Nós vamos voltando a ser aquilo que nós deveríamos ser. Sabe? Então, quando nós falamos sobre comunhão e quando nós falamos sobre Santa Ceia, é algo que é muito sério. Antigamente, sabe, as pessoas davam até mais valor à Santa Ceia do que dão hoje. E isso é um erro grande. Por que é um erro grande? Porque a comunhão com Deus, quando nós sentamos à mesa com Jesus, quando nós estamos aqui participando da Santa Ceia, nós estamos fazendo parte do corpo, nós estamos sendo restaurados, nós estamos reafirmando a nossa aliança. Sabe? O pecado, ele é algo que está em nós. E sabe o que ele faz? Ele coloca desânimo. Ele começa a desviar o seu foco. Muitas vezes você deixa de olhar para Deus e começa a olhar para você mesmo. Às vezes as pessoas, às vezes a gente vai falar com as pessoas aqui, algumas pessoas, né? Não são todas, óbvio. Mas elas vêm até fazendo, elas falam como se estivesse vindo fazer um favor para Deus. Não, deixa comigo, eu vou para a Santa Ceia, eu vou estar lá, sabe? Como se fosse um favor para Deus. Não, o favor não é para Deus, o favor é para você mesmo. Porque você está sendo tocado por Deus. Essa é uma chance de você ser restaurada por Jesus. Sabe? Essa é a chance de você ser vivificado por Jesus. Ou você acha que Deus já fez tudo o que tinha que fazer na sua vida? Tem muita coisa para Ele fazer. Ele está pouco a pouco nos transformando, pouco a pouco nos levantando, pouco a pouco mostrando quem nós somos, quem realmente nós somos. Não que o mundo diz que nós somos, não que as pessoas dizem que nós somos. Não. Ele, pouco a pouco, Ele está fazendo em nós aquilo que Ele diz que nós somos. Sabe? Então, nós precisamos agora nos preocupar com isso. A ceia é um ato espiritual partilhado por aqueles que estão em comunhão com Jesus, comunhão com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você vem para cá, tá? E você... É muito normal nós chegarmos aqui na igreja por causa das nossas dores. É muito normal nós chegarmos aqui na igreja
e buscarmos a Deus por causa das nossas adversidades, por causa das nossas lutas, por causa dos nossos traumas, por causa de alguma batalha que você esteja vivendo no momento, ou alguma transformação na sua vida que você esteja vivendo no momento. É muito normal tudo isso. Agora, pouco a pouco, você começa a ser transformado. Pouco a pouco, a sua visão, ela começa a ser limpa. Por quê? Porque Jesus vai limpando a sua visão. E Ele vai fazendo o quê? Com que você comece a enxergar com clareza. E quando você enxerga com clareza, você começa a ter comunhão com Ele, aliança com Ele, responsabilidade com Ele, sabe? E pouco a pouco você vai sendo restaurado. A sua vida vai sendo restaurada. A sua essência, ela vai sendo restaurada. Sabe? Então nós precisamos nos preocupar com o seguinte: o porquê nós precisamos fazer parte desse corpo. O porquê você precisa fazer parte disso? Por que você precisa fazer parte dessa casa? Por que você precisa de todas essas coisas? Porque a comunhão, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós somos vivificados. Você é transformado pelo amor dele. Você começa a sair do seu lugar de conforto e começa a viver os planos que Deus tem para a sua vida. Sabe? Eu não ia falar sobre isso aqui não, mas quando Deus quer te tirar de um lugar e te levar para outro, quando Ele quer transformar a sua vida de um ponto A para um ponto B, possivelmente você vai passar por batalhas, você vai passar por tribulações. Sabe por quê? Porque Ele está te tirando de um lugar confortável, talvez um lugar até ruim, um lugar que você está acostumado, um lugar que você já viveu há tantos anos. Porque a gente falar que quer crescer, ou que a gente quer avançar é uma coisa, realmente viver esse crescimento e esse avanço é outra. Não é tão simples, porque nós somos acostumados a estar no mesmo lugar sempre, sabe? A gente está acostumado ali, com aquele caminho. É difícil, né? Você vai fazendo sempre a mesma coisa. E nós temos algumas coisas em nós que elas vão nos minando. Alguns gatilhos em nós que vão nos minando. Falando assim, ó, até aqui você vai, daqui para lá você para. Não. Até aqui você pode ir, não daqui para lá não, daqui para lá não, sabe? E sabe o que acontece? Se nada mudar na sua vida, se nada for transformado na sua vida, você vai fazer o que é diferente, você vai viver o que é diferente. Nosso bispo que sempre ensina aqui, né? Ele fala o seguinte: você faz um bolo e o bolo sola. Quem faz bolo bem aqui? Faça um bolo gostoso. Depois a gente conversa. É só para saber. Mas olha só, quem faz um bolo aqui que sola? Assim, já tentei, mas não deu certo não. Deu ruim. Se você faz um bolo e sola, tá? E depois você vai fazer de novo? Por que sola de novo? Porque você está fazendo da mesma forma. Se você fizer a mesma coisa, vai sair do mesmo jeito. Eu aprendi lá em casa a fazer pãozinho, né? É um pãozinho, cara, que delícia. Ele é pequenininho assim, muito gostoso. Minha mãe que sempre fez para mim. Outro dia eu liguei para ela: mãe, quero fazer um pãozinho. Era um sábado à tarde, não tinha nada para fazer, né? Vamos inventar alguma coisa. Aí eu fui fazer, eu sentei com a... Falei: Raíza, deixa que eu vou fazer um pãozinho. Aí fiz o pãozinho, ficou uma delícia. No dia seguinte, no outro dia eu fui tentar fazer, não deu certo. Eu falei: opa, fiz alguma coisa de errada. Eu esqueci de botar manteiga. Aí quando eu fui fazer a próxima vez, eu falei: poxa, o outro que eu fiz não ficou tão bom. Então pera aí, eu vou voltar lá na essência. Aí eu fui lá e peguei e fiz com manteiga de novo. Se eu tivesse feito sem manteiga, o que ia acontecer? Ia sair do mesmo jeito. Mas quando eu botei a manteiguinha, isso é um problema, né? Que agora não preciso nem comprar um pão na rua. Rapidinho fica pronto, isso é uma delícia. Mas enfim, deixa pra lá. Agora, se você fizer tudo do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar. É insano da nossa parte queremos que as coisas mudem se nós mesmos não estamos mudando.
Então o que é necessário fazer? Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar ao básico. Porque o básico muitas vezes resolve. Na maioria das vezes ele vai resolver. Sabe? Agora, se nós não quisermos mudar, você não vai sair do seu lugar. Eu sei que há muitas pessoas aqui que estão querendo uma transformação real de vida. Algo que vai nos levar a lugares mais altos. Algo que vai abençoar a nossa vida, que vai mudar a nossa história. Algo que vai fazer, sabe, diferente, feliz. Eu estava lendo um negócio muito interessante, que estava dizendo o seguinte: a alegria, ela é passageira. A felicidade, ela não é. Então, por exemplo, muitas vezes nós somos alegres no momento. Nós estamos ali com alguém, e o bate-papo é legal, e nós ficamos alegres ali naquele momento. Agora, a felicidade é quando você é por natureza. Ah, você vai ter lutas? Sim, eu tenho lutas. Mas eu sou feliz por natureza. Sabe? Há uma felicidade no meu coração. É algo que não é passageiro. Sabe? É algo que não é passageiro. Então, nós temos que buscar exatamente isso. Não são coisas passageiras, mas são coisas que vão para o resto da nossa vida. Eu sei de uma coisa, sabe? Hoje nós vamos ter a nossa Santa Ceia, nós vamos ter o nosso lava-pés. E o que acontece? O que Deus quer fazer aqui nessa noite? Ele quer restaurar a essência dele em nós. Ele quer fazer com que a sua vida seja transformada. Ele quer tirar todo o peso, toda a sujeira que o pecado colocou sobre a sua vida. Não só os pecados que você tem cometido, não. A gente sempre ensina isso, que o pecado, você não perde a sua salvação, você vai pagar o teu preço, vai pagar a sua consequência. Porém, você não perde a tua salvação por causa disso. Mas se você ficar pecando 1, 2, 3, 4, e você continuar aquele mesmo jeito sempre ali, a tua essência, ela vai se esvaindo. Ela vai se esvaindo. Até que um dia, você vai estar sem vida. Deus está querendo restaurar a sua vida, irmão. Sabe, Deus está querendo fazer com que você esteja de pé. Ele quer fazer com que você viva o sobrenatural dele. Ele te chamou aqui hoje para que você esteja em comunhão, porque Ele quer te levar a lugares muito mais altos. Ele quer fazer com que você viva o sobrenatural dele. Agora, é necessário que você esteja em comunhão com Cristo. Quanto mais próximo você estiver dele, mais você vai ser restaurado. Quanto mais próximo você estiver de Cristo, mais você vai ser avivado. Quanto mais próximo você estiver do projeto de Cristo, que é a igreja, foi Ele que instituiu a igreja, mais você vai ser avivado. Porque é uma forma de nós termos comunhão. Os 2 maiores mandamentos de Cristo são quais? Amar Deus em primeiro lugar e amar o seu próximo como a si mesmo. Sabe? Comunhão é estarmos juntos, sabe? É vivermos aquilo que é porque você recebe o amor de Deus e passa o amor de Deus. Você recebe a aliança de Deus na sua vida e você cumpre essa aliança aqui na terra. Quando você dá amor para o seu irmão, quando você serve o seu irmão, quando você fala do amor de Jesus para o seu irmão. Você está entendendo? Existe muito mais. Agora, muitas vezes nós ficamos travados. Nós ficamos vivendo na superfície. Nós ficamos vivendo algo morno, sabe? E esse morno, deixa eu te dizer uma coisa, ele não vai te satisfazer. Esse mais ou menos, ele não vai te satisfazer. Essa vida mais ou menos com Jesus, mais ou menos, não vai te satisfazer. O que você precisa é ter plena comunhão com Ele, sabe? Plena comunhão. E você vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Você vai começar a entender os planos que Ele tem para a sua vida, sabe? Entenda. Você vai errar pelo caminho, você vai cair pelo caminho, mas quando você conhece a sua essência, você não vai ficar olhando para o teu erro, nem vai ficar olhando para trás, porque você vai olhar para aquele que te criou, para aquele que te formou, para aquele que preparou propósitos para a sua vida, sabe? Aí você começa a viver realmente como Ele quer que você viva, sabe? Essa palavra ela possa entrar no seu coração, que você possa nessa noite ser avivado, ser tocado.
Que quando, por exemplo, você tomar do vinho e do pão, comer do pão e beber do vinho, você possa ser avivado. E a essência de Jesus possa ser restaurada na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra ela possa entrar no seu coração em nome de Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus, fica. Aleluia, Pai. Amém? Glória a Deus.